Amém? E hoje nós vamos trazer uma palavra que, infelizmente, eu não vou conseguir entrar fundo nela. Porque é uma palavra com muita informação. Eu peguei o livro que eu escrevi sobre essas ministrações e eu falei assim, meu Deus, se eu passar um dia inteiro, eu não consigo ministrar 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor de Apocalipse. Eu não consigo. E eu falei, meu Pai, mas eu acho tão imprescindível, necessário que a gente aprenda sobre ela, Fátima. Porque quando nós aprendemos sobre essa realidade de Cristo, a realidade desse momento que nós estamos vivendo aqui, a nossa vida muda, a nossa mente é transformada. Nós estamos num ambiente eterno nesse momento. Talvez você olhe e fale assim, não, apóstolo, a gente morre, aqui o tempo, o senhor acabou de falar que passa, aqui. Mas nós não estamos num ambiente físico, nós estamos num ambiente espiritual. A igreja de Cristo é isso. Diga assim para a pessoa ao seu lado, você é a igreja de Cristo. Amém? Então essa palavra, ela não ficou lá no passado. A cada dia que uma pessoa se converte, se torna uma igreja de Cristo, um templo de Cristo, essa palavra é novinha para ela. E hoje nós vamos ministrar um pouquinho dessa igreja. A igreja de Sardes, que está em Apocalipse, capítulo de número 3. Você pode ir abrindo aí. Apocalipse, capítulo de número 3. É essa carta que nós vamos estar ministrando. É interessante, se você for analisar, tem muita gente que pensa assim, olha, essas cartas, cada igreja tem uma característica. A igreja de Éfeso tem uma característica, que eles perderam o primeiro amor. E eu acho que isso acontece conosco. A gente não nasce assim, né? Entre aspas, eu não acredito que nós nascemos como uma folha em branco. Não. Porque se nós nascêssemos como uma folha em branco, no sentido de ser pecador ou não, nós teríamos a escolha. Mas nós, por nascermos, sermos descendência de Adão, nós nascemos pecadores, assim como nós também nascemos com a essência de ser adorador, como Adão foi criado para ser. Só que ele pecou e os seus filhos também nasceram debaixo desse pecado. Então não é plenamente uma folha em branco. Existem características genéticas também em nossas vidas, que nós herdamos dos nossos pais. Ok, tem aquele jeitão. Quem é que nunca olhou às vezes para o marido ou para a esposa, disse assim, nossa, você é a sua mãe escrita, não é assim? Já aconteceu isso? Nossa, você é seu pai escritinho. Nossa, tá a cara do seu pai. Às vezes tem o jeito do seu pai. Não sei se é coisa boa, se é coisa ruim às vezes, né? Mas está parecido, tem o jeitão, às vezes tem o temperamento, alguns trejeitos do seu pai, né? Ou às vezes dentro da família, você olha o filho e fala assim, nossa, tá a cara da mãe. Tem coisas genéticas, mas tem coisas também que são de convivência. É interessante que lá perto de casa tem uma pessoa, uma vizinha, que eu falo, eu não sei se eu tenho que orar mais pela casa, eu não sei o que tem que acontecer. Mas sempre que vai alguém esquisito para ser o vizinho lá. E é interessante que quando eles chegaram na casa, eu vi o casal e os filhinhos quietinhos, né, irmão? Quietinho, de boa. Eu falei, nossa, que bênção, fomos agraciados. De repente, a mãe dela veio ficar na casa com as crianças, cuidar das crianças para eles irem trabalhar. A mãe, do nada, nesse silêncio que a gente está aqui, vocês prestando atenção, imagine, eu em casa, daqui a pouco ouve um grito. Para, menina! Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Do nada, eu vou te dar um tapa, menina! Eu falei, o dia inteiro assim, parece aquela casa do lado, tem um eco. Não sei o que acontece, né? Aumenta o som. Eu falei, meu Deus do céu. Aí depois, a mãe das crianças estava na casa, pastor. A mãe gritava, a avó gritava com as crianças que estavam cuidando, depois a mãe gritava com as crianças. Eu falei, o pai não grita, daqui a pouco o pai grita, 7 horas da manhã também. Eu falei, Jesus, o único ser naquela casa que não grita é o gato. Ele fica sentado assim, ele fica assim, só, né?
Aí você fala assim, olha, não é problema espiritual. Isso é problema de convivência. Um vai passando para o outro aí, não é genética também. É porque um foi criado dessa maneira, outro vai reverberando isso e vai indo. E possivelmente daqui a pouco as crianças estão também. Também. E quando for mãe também vai sendo assim, aí o pai deve olhar e falar assim, menina, você está ficando igual a sua mãe. Você grita igualzinho, você faz a mesma coisa, seja convivência. Ou seja, por esse lado, além do fator genético, nós temos também o ambiente que nós estamos vivendo. Então, às vezes, você reclama do teu filho, mas ele está parecendo você. Ele está igualzinho. Você fala assim, eu não suporto mais esse menino, essa menina. Você não está suportando mais quem? Você. É você ali, é você mirim. É o ser humano mirim que está te copiando. Misericórdia. Mas, às vezes, né? E aí você vai perceber, tem uma conhecida que ela começou a fazer psicologia e ela falava. E aí na aula ela falando da filha dela e tal, aí eu falei assim, nossa, é você pequenininha. E ela começou a falar, não é? Parece que é mesmo, né? E ela começou a aplicar algumas coisas na filha dela. Aí uma vez a gente fazendo chamada de vídeo, eu olhei e falei assim, a sua filhinha aí atrás de você é igualzinho a você. Fala mais que o homem da cobra, se mete na conversa de todo mundo, igualzinho a você. Fala. Mas, por outro lado, tem coisas que nós decidimos ser. Tem coisas que você olha para a sua família, você olha para as pessoas que estão à sua volta, você decide ser diferente. Você não precisa ser igual. Às vezes você nasce num determinado ambiente, você está em um determinado lugar, mas você não precisa ser igual, você decide ser diferente. Assim como aconteceu com um montão de gente. Ou seja, você consegue mudar a sua história, você não precisa ser uma história de derrota, você não precisa ser gritão, você não precisa ser uma pessoa igual às outras pessoas que estão à sua volta, amém? Você pode decidir, amém? Para livrar os seus pais, nós vai assim, tá vendo? A culpa é tudo dos meus pais, a culpa é dos outros. Não, você decide as coisas na sua vida, amém? Aí você fala, apóstolo, mas que tem tudo isso a ver com a palavra que Deus tem para nós hoje? É que nós vamos olhar justamente para essas igrejas e vamos ver que elas entendem muito a linguagem que Jesus está falando, porque elas também são influenciadas pela cultura, a cultura onde elas estão. E aí também você fala assim, mas apóstolo, mas eles estavam numa cultura, nós estamos em outra cultura, cada igreja tinha um problema. Se a de Éfeso tinha um problema do amor, é um problema dela, mas já na de Esmirna você não vê o problema da ausência do primeiro amor. Você vê que é uma igreja perseguida, é uma igreja fiel à doutrina cristã, e por isso ela era perseguida, ela tinha pouca força, e entendiam que ela era uma igreja pobre, mas na verdade Jesus olhava ela como uma igreja rica, então elas são diferentes. Mas é isso que é interessante, que embora nós vamos olhar para a palavra de Deus e ver que eram igrejas verdadeiras, que estavam numa determinada época, numa determinada cidade, sofrendo determinadas influências, cada igreja tinha uma circunstância que Jesus detectava ali. Interessante que nos dias de hoje, todas as características estão dentro de uma igreja só. Como assim, apóstolo? Porque essa palavra, ela não vai dizer para uma igreja em um todo. Ela vai falar para cada um de nós como igreja. Então, às vezes, tem pessoas que estão dentro da igreja e dentro da igreja se extinguiu o primeiro amor. A pessoa não tem mais essa paixão, esse brilho nos olhos por aquilo que ela faz. Mas pode ser uma pessoa dentro da igreja. Não está falando da igreja em geral, mas está falando de você como indivíduo, como casa de adoração. Você é um templo vivo do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Está aqui comigo? Quando nós vamos vendo as outras cartas, nós também vamos ver as mesmas características dentro de uma única igreja. Então talvez você está aí do lado do seu irmão, ele de repente ele perdeu aquela paixão, aquele desejo do primeiro amor, de estar na igreja, de pregar a palavra de Deus, de falar do amor de Deus para as pessoas. A Bíblia faz sentido, orar faz sentido para ela, e ela está apaixonada pelas coisas de Deus. E talvez você olhe e fale assim, nossa, essa pessoa está em outro mundo, viajou na maionese. Talvez você seja a pessoa que está apática espiritualmente. Às vezes nós olhamos assim as igrejas grandes, ou igreja pequena, não fazemos apologia a isso, mas a gente olha a igreja grande, aí acontece um escândalo, fala, aquela igreja, mas espera aí, a igreja, ela é enorme.
né? Existem igrejas com milhares de pessoas. A nossa igreja também pode não ter milhares de pessoas, mas tem pessoas, tem famílias, e cada um tem seu jeito, cada um tem sua maneira de viver. E às vezes existem pessoas que buscam a santidade, existem pessoas dentro da igreja, das grandes e das pequenas, que têm uma vida séria com as coisas de Deus, que se preocupa com o outro, mas também existe dentro das mesmas igrejas, grandes e pequenas, pessoas que são relaxadas, as pessoas que acham que pode tudo, não tem nada a ver. Quem está entendendo? Por isso que essas cartas falam para nós hoje. Só que essa carta, eu acho que é a partir de Tiatira, né, pastor? Fica bem sério o negócio. Muito sério. Não que em Éfeso não é sério. Mas quando nós vamos falar da carta de Sardes, da carta de Tiatira e da carta de Laodiceia, são cartas que o que está dizendo ali é muito forte. E essa carta de Sardes é uma carta muito dolorosa, porque fala de Walking Dead, fala de zumbi. Diga para o irmão que está do seu lado: você é um zumbi? Pergunta para a pessoa assim: você está vivo, irmão? Aqui na nossa igreja pode dar glória, amém? Quem está vivo dá um glória. E quem está morto diga misericórdia. Tem misericórdia aí. Está morto. E eu confesso para vocês, eu não sei o que eu vou fazer. Deus que me dê direção no que eu devo fazer para apresentar para a igreja que Deus me colocou como pastor. E eu entendo como honra. Eu preciso primeiro honrar a Deus, amém? E honrar a Deus é falar a verdade, ainda que doa em mim, amém? Porque a gente prega uma palavra, a gente acha que é para os outros, e é para nós, a gente está apanhando junto com você. É que é falta de educação. Não seria falta de educação se eu descesse aqui do altar e pregasse para você assim de costa? Não é falta de educação? É falta de educação, então eu prego para você olhando para você. Mas eu também ouço outros pastores pregando. Então, quando eu estou pregando, de verdade, espiritualmente, eu estou sentadinho aí com você. A igreja não é minha, a carta não é minha, a Bíblia não é minha, nada é meu. Eu só tenho uma responsabilidade de pregar a palavra para vocês. Amém? Então a gente vai compartilhar dessa palavra. E por que eu estou dizendo que essa palavra é muito forte? Esses livros são livros fortes para a gente estar refletindo. Porque tem muita informação. Porque eu não quero, de verdade, eu não quero ter passado esses 11 anos de Efrata e tanto tempo de cristão e chegar no último dia e ele falar assim: nunca te conheci. Puxa, Senhor. Já pensou, gente? O dia está bonito, hoje não está? Tá ou não está? Lá perto de casa tem um Bosque Mais, tem uma pista da hora para andar de bike agora. Eu gosto disso, gente. Não estou com tempo, mas eu gosto, é da hora, né? Não é gostoso? Ele não é gostoso, não. Eu gosto, você não gosta. A mulher, eu falo para ela assim: vamos? Ela fala assim: não. Eu falo: então você dorme, eu vou. Né? Ela ficava dormindo e eu ia, né? Faz muito tempo que eu não vou. Quando a gente tinha culto só à noite, de manhã eu acordava cedo, não acordava? Eu acordava domingo cedo, pegava a bike e ia dar um rolê na rua. Ai, que legal, mano, muito gostoso, que saudade. Mas não que eu tenha arrependimento de estar aqui hoje, não, pelo contrário. Eu sou mais feliz ainda estando aqui pregando do que andando de bicicleta. Eu posso andar depois quando chegar à tarde em casa. Mas assim, podia estar fazendo tanta coisa. Você podia estar na sua casa, você podia estar viajando, você podia estar dormindo. Quem gosta de dormir, ter que tomar café numa padaria com a pessoa que você ama, passar um momento com você, sei lá, fazer alguma coisa muito boa, que não é pecado. E você largou tudo isso para estar aqui, então tem que valer muito a pena. E você estar aqui tem que fazer total sentido. Amém? E eu não queria chegar e no final, no último dia, falar assim: mas você devia ter andado de bicicleta naquele dia, porque não adiantou nada você estar na igreja. Eu não gostaria de chegar naquele grande dia, dia do juízo final, ou dia da volta de Cristo para nós, e eu não ser achado entre aqueles que são salvos, ter perdido meu tempo. E talvez você olhar e falar assim: puxa, mas o apóstolo colocou um terno bonitinho, tem uma gravata, pregou uma palavra boa, e eu
somente a aparência de que vive, mas na verdade está morto. Existe gente assim. Essa igreja é uma igreja que é acusada de hipocrisia. Falava uma coisa e não vivia aquilo. E às vezes nós somos muito ávidos a olhar para a vida do próximo e julgar a vida dele. Tá vendo? Ó, essa palavra está falando com você, hein? Não, irmão. Se isola na casinha aí. Diga para a pessoa ao seu lado, me deixa em paz. Ó. Diga assim, larga Deus. Vai cuidar da tua espiritualidade. Pode falar para a pessoa. Se for esposa ou esposa, melhor ainda, irmão. Porque aí se você falhar, ela vai querer fazer. Aí você vai dizer, você está ministrando aqui. E traduzindo para a Bíblia, quem não comete ou quem não cometeu um pecado, pode pegar a primeira pedra e atacar em alguém. Só que isso é confrontante para nós, porque para essa igreja, eles estão com uma aparência de pessoas santas, estão com uma aparência de pessoas que estão no altar, estão com vida com Deus, e só crescendo, a igreja lotada de gente, e o pessoal, nossa, que da hora, top, e a fama se estendeu por toda a Ásia. Lá na Esmirna falava, olha gente, você viu como que está a igreja lá de Sardes? Assim de gente. Imagine a igreja de Éfeso, falava lá da igreja de Sardes, falando, está cheio de gente. O negócio está bombando, cheio de vida, cultos avivados. Porque para a gente o que é um culto avivado? Um culto que a gente fala assim, eu quero viver um avivamento. A gente já logo diz o seguinte, avivamento? Avivamento, o pessoal está pulando, rodopiando e dançando, e aleluia, e glória a Deus e tal, e pessoa chora, e pessoa grita e tal. Não, avivamento chegou. Não é assim que muitas vezes a gente vê avivamento? Nessa igreja o pessoal falava assim, lá tem. Lá tinha guitarra, o pessoal solava a guitarra, e o pessoal, a bateria, e o pessoal cantava, e o pessoal chorava, e aleluia, e tal, aquela festa toda. Você fala, não, eu preciso estar nessa igreja. Existia uma palavra eloquente, pessoal arrumado, bonito, fala, essa igreja dá certo, essa igreja é linda. Olha que gente bonita, porque morto é bonito, gente. Morto é morto, está indo a decompondo, irmão. Aí vivo é bonito, né? Prefere vivo ou morto? Tá bom. O pessoal está com algum problema psicológico, não, prefiro morto. Vai se tratar, irmão, né? Mas aí, às vezes a gente olha e fala assim, morreu bonito. Morreu feliz. Ele te respondeu, falou o que é? Você pensou, eu acho que morreu feliz, parece que está com aquele sorriso bonito, fizeram uma maquiagem, deram uma puxadinha, colaram aqui uma fita, está feliz, pronto. Não é? A gente julga, mas está morto. Aí já pessoas vivas, o que é vida? A pessoa está vivendo, ela fala, eu sou uma pessoa, eu gosto de viver, amém? Um dia eu não gostei não, um dia eu queria morrer. Mas quando eu realmente me encontrei com Cristo, eu vi que a vida faz sentido nele. E aí eu não quero mais morrer, não. Eu quero viver para Deus. Quero viver com qualidade de vida. Não tenho vontade de morrer, não. Não estou com pregação de morte. Eu falo, posso estar depressivo. Não é isso, não. Mas quando a gente fala vida, é coisa legal, coisa gostosa de se viver. Você fala assim, acordei para a vida. Quem gosta de acordar pela manhã e falar assim, obrigado por esse dia, Senhor? Quem gosta? Alguns. E quem gosta de acordar bem mais tarde dizer assim, obrigado por ter deixado eu dormir até agora, Senhor. Tem um pessoal também, né? Vida. Mas que negócio, você acorda aquele dia lindo, maravilhoso. Tem gente que acorda e vê os passarinhos e fala assim, nossa, que canto lindo. Aí tem gente que acorda, esse passarinho me acordou e me encheu o saco. Cada um. Aí eu queria morar no interior, porque o interior tem pássaro. Não, o passarinho ficava... E eu quero dormir. Cada um tem um jeito. Mas despertar a vida, a alegria de viver. Essa igreja que nós vamos ler, parece que olhando para ela é tudo isso. Mas Jesus faz um diagnóstico dela e diz, eu conheço as tuas obras,
e eu sei a sua realidade. Diga assim: Deus não vê a aparência, Ele conhece a realidade de quem nós somos. Irmão, a gente acorda, a gente não, porque eu não tenho esse caso, eu só tenho problema para pentear o cabelo, de resto eu não maqueio. Mas aí você acorda cedinho, você faz a chapinha, quem maqueia se maqueia, fica bonitão, e fala: vou para o culto agora. A roupinha de ceia, a gente não teve a ceia? Aquela roupinha de ceia, fala assim: eu vou para a ceia, para a comunhão com o nosso Senhor, aleluia. Aí vem. Às vezes aqueles pregadores, não querendo criticar os outros, mas às vezes o pregador que chega, ele para e fica assim. Tem gente que tem costume, tá bom? Não estou julgando o costume da pessoa. Aí a pessoa para, fica quietinho. Aí a pessoa vem, antes de subir no altar, ela vem, ajoelha e quase faz o sinal da cruz, se benze, e aí depois sobe. Aí a pessoa: porque eu estava me consagrando ao Senhor para subir nesta tribuna, porque aqui é o lugar santo, aleluia. Nessa igreja tinha? Essa igreja tinha. Então vamos ver o que Jesus falou dessa igreja. Eu estou explanando rápido para poder ganhar tempo, porque se eu entrar a fundo aqui e for explicar ponto a ponto, irmão, a gente nem fez a lasanha que você vai comer hoje na sua casa e não me convidou, a gente não fez aqui. Então eu preciso acabar o culto até 2 da tarde. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 1003. Aos visitantes é brincadeira, tá? Senão os visitantes falam assim: pelo amor de Deus, vai ser falta de educação eu sair daqui quando der meu horário antes das 2 da tarde, porque esse cara doido vai falar até 2 da tarde. Não vou não, irmão, pode ficar em paz. Apocalipse capítulo de número 3. Na igreja de Éfeso, ela tem um problema: o amor de Cristo não é mais fervoroso. A igreja de Esmirna não tem nenhum problema. Na igreja de Pérgamo, tolera a imoralidade, a idolatria e heresias. Na igreja de Tiatira, toleram o culto idólatra e a imoralidade. E na igreja de Sardes, que é a que a gente vai ministrar hoje, é uma igreja morta. Mas o que diz a palavra? Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Primeiro ponto, deixa eu já pegar aqui rapidinho e falar para você. Deus tem 7 Espíritos ou Ele tem um Espírito que é o Espírito Santo de Deus? A Bíblia diz que tem 7 aqui, não diz? Posso só te ajudar rapidinho? Abre lá em Isaías 11. Isaías 11 diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele está dizendo aqui da manifestação do Espírito. E aqui, quando nós lemos que Jesus está apresentando para essa igreja: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos, ele está dizendo: eu tenho a totalidade de Deus em mim, eu tenho a plenitude de Deus em mim. Amém? Jesus sendo Deus, amém? Jesus é Deus? Amém? Então, Jesus sendo Deus, ele tem a plenitude de Deus em si. Então, ele é hoje onipotente, onipresente e onisciente. Significa que Jesus está em todos os lugares, tem todo o poder e conhece todas as coisas. Diga assim: Jesus conhece todas as coisas. Amém? E aí ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. Ou seja, eu conheço as suas ações. Eu sei quem você é. Diga assim para a pessoa só: não adianta enganar. Jesus sabe quem você é. E o que Jesus disse que ele vê nessa igreja? Tens nome de que está vivo, mas você está morto. Como que é um negócio desse? Você tem nome de que está vivo, aparência de que está vivo, mas você está morto. A Bíblia nos ensina 3 tipos de morte. Amém?
Quais são os 3 tipos de morte? A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Amém? A morte física, ela entrou através do pecado que o homem cometeu. Amém? Mas lembre-se lá da história rapidamente. Quando o homem pecou, Adão pecou, ele é o nosso representante. Ele morreu na hora, porque a Bíblia diz que se ele comesse do fruto, do conhecimento, do bem e do mal, desobedecesse a Deus, ele morreria, sim ou não? Ele não morreu naquela hora fisicamente. Ele veio morrer centenas de anos mais à frente. Mas então qual morte que aconteceu com ele? Porque parece dizendo assim, é o seguinte, ele não morreu, a palavra não se cumpriu. É mais ou menos essa a ideia de Adão e a Eva, quando eles comem do fruto, e Satanás engana eles dizem assim, tá vendo, comemos, mas não morremos. É interessante, quando eu falo disso, eu me lembro de uma história. Quando eu trabalhava lá no SBT, eu tinha um chefe, e tem um rapaz lá na emissora que ele trazia queijo, que ele tem uma fazenda, ele trazia o queijo. E o pessoal comprava o queijo dele, porque o queijo dele é muito bom. E aí um dia o chefe comprou o queijo e guardou dentro da geladeira, colocou num saco, passou a fita crepe e colocou o nome dele, Sérgio. Queijo do chefe. Comeu, morreu. Né? Aí o pessoal fala, vou mexer no queijo do chefe. Mas peão é uma bênção, né? O que aconteceu? Ele deixou lá na geladeira, na sala da peãozada toda. Aí alguém, que a gente não sabe, até eu tenho minhas desconfianças de quem é, nunca ninguém assumiu, alguém foi lá sorrateiramente, meteu a faca no queijo, catou um teco e catou a fita crepe, Carlos, olha o negócio assim, e escreveu, comi e não morri. O chefe, quando olhou aquilo, ele falou assim, feliz, se eu pego. E aí o pessoal dava risada. Eu quero saber quem foi, quem sabe quem foi? E ninguém sabia, eu também não sabia quem foi. Mas eu dava risada e o chefe bravo, e cataram o queijo do chefe. Parece que o Adão e a Eva estão dizendo assim, é verdade, você comeu e não morreu. Alguma coisa está errada. Ele comeu, também não morreu. Só que de repente Deus vem conversar com eles, eles se escondem. Ali eles quebraram um relacionamento com Deus. O pastor Dr. Ricardo Bitum, ele dá uma experiência muito legal, que traduz bem isso. Quem gosta de receber flores aí? Qual mulher gosta de receber flores? Dia de namorado, ou qualquer momento que a gente passa, se lembra, lembrei de uma flor, tó amor. Tem gosta? Aí imagine que o Carlos foi lá, Michele, tá ali, ó, o Carlos foi lá na floricultura, né? E vamos falar que a floricultura tem a plantação dela ali atrás. Aí a pessoa foi lá, a Michele gosta daquela rosa, que tem umas rosas, irmãos, aquelas rosinhas, tem umas rosinhas assim, né? Não sei quanto que está hoje. Fala, nossa, como você não é romântico, minha mulher não gosta de florzinha assim. Porque ela fala que depois que passa um tempo ainda fica cheirando defunto, fica pior ainda que ela não morreu. Então tá bom. Aí você vai aquelas rosas, mas aquelas rosas caras, aquela que é grandona assim, tipo da Cátia Janine, assim, aquela top mesmo. Aí a pessoa vai lá, aquela rosa linda, ela vai lá e tec. Aí você leva a rosa para sua esposa. Aí chega lá a Michele, ai amor, que linda a rosa, lembrei de você, amor, e tudo mais. Ela pega aquela rosa, ela coloca ali dentro de um vaso, de um solitário, aquela rosa bonitinha ali assim, ponto. Aquela rosa está viva ou está morta? Está morta. Ela esteve viva em um momento. Alguém foi lá e cortou e colocou ela ali. A Michele ficou super feliz, mas é questão de dias, ela vai morrer. Ela vai ter que jogar a florzinha fora, que estava tão bonita, vai ter que jogar fora. A mesma coisa sou eu e você. Cortados espiritualmente de Deus, já nós vamos mostrar. É questão de tempo que nós estamos mortos e não sabemos. Ou seja, todos nós já nascemos mortos. Por quê?
Todos pecaram, Romanos capítulo 3, todos pecaram, caíram da graça de Deus, caíram da glória de Deus e precisam ser alcançados pela graça de Deus, em Cristo Jesus. Ou seja, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Quando nós lemos em Efésios 2, quando nós lemos em Romanos capítulo de número 3, nós vamos ver que isso é o que a palavra de Deus diz. Mas Deus, em seu muito amor, Ele nos enxertou em Cristo, e aí nós recebemos vida. Mas nós estávamos mortos. Aí talvez você diga assim: não, mas eu tenho dinheiro, eu vivo, eu acordo todos os dias, eu pego meu carro, eu vou trabalhar, eu constituo uma família, eu sou casado, eu tenho uma vida bem sucedida, eu tenho muito dinheiro, eu estou muito bem na minha vida, eu não preciso de nada. Eu vou dizer para você: você está morto. Morto, apóstolo, é. Porque você não tem a vida de Deus em você. Então, você pode estar vivo fisicamente e já já você vai morrer. Sim ou não? Felizmente é assim. Agora, você não precisa morrer eternamente. Então a morte física é uma consequência do pecado, a morte espiritual é uma consequência do pecado, mas a morte eterna não precisa ser uma necessidade para você. A morte eterna é quando você morre sem Jesus Cristo, porque um dia todos ressuscitarão, mas uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para o desprezo eterno. Eu recebi vida eterna em Cristo Jesus. Quem recebeu também? Amém? Então, se Jesus está dizendo para essa igreja: você tem aparência de que está viva, mas você está morta, significa que ela já não está mais ligada a Cristo. Ela não tem mais vida, mas ela tem aparência, ela tem culto, ela tem igreja, ela tem louvor, ela tem tudo. Mas ela não tem obras que mostram que estão conectados a Cristo. Amém? Vamos aprender mais sobre isso no mês que vem, quando nós falarmos de domingo sobre a treliça e a videira. Amém? Nós estamos enxertados na videira que é Jesus Cristo. Vamos aprender mais sobre isso. Versículo de número 2. Seja vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos, e como todas as cartas terminam, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já que falamos sobre o que é estar morto, vamos entender biblicamente essas coisas. Jesus, ele chega para judeus daquela época, para religiosos daquela época, e eles estão dizendo que eles estão cheios de vida. Eles estão dizendo que eles têm a religião. Eles estão dizendo que eles estão nos cultos. Eles estão dizendo que eles têm a palavra. Eles estão dizendo que eles têm aliança. Mas Jesus chama eles do quê? De sepulcros caiados. Ele tem um grande problema principalmente com os fariseus, porque os fariseus não são aqueles que não conhecem da palavra. Os fariseus não são aqueles que não vão na igreja. Os fariseus não são aqueles que não cantam a Deus. Fariseus são aqueles que conhecem muito, mas praticam pouco. Fariseus são aqueles que gostam de ser honrados pelas pessoas, pelas suas aparências, e colocam jugo sobre a vida das pessoas, os quais nem eles mesmos querem carregar. Existe um farisaísmo contemporâneo. E como que é esse farisaísmo contemporâneo? São aquelas pessoas que vêm na igreja e entendem que porque vieram na igreja, elas são as grandes adoradoras. São aquelas que acham que elas são merecedores de um montão de coisa, afinal de contas, ela tem o bom casamento, ela tem as boas decisões, ela é uma pessoa que sabe investir bem, ela é uma pessoa que sabe cuidar da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, e ela merece alguma coisa de Deus. É um farisaísmo contemporâneo. Quando a pessoa senta na sua cadeira e fica julgando a vida dos outros e começa a dizer: mas aquilo ali não tem Deus, aquilo ali vai para o inferno, aquilo ali não vai para o céu, aquilo ali não faz o que eu faço. Farisaísmo contemporâneo é o que muita gente faz na igreja muitas vezes, que por ir na igreja acha que é melhor do que as pessoas lá no mundo. Isso é farisaísmo contemporâneo. Conhecer a palavra
e muitas vezes não viver. Quem alguma vez conheceu alguma coisa da palavra de Deus e quando foi ver, escorregou naquilo que conhece, que a palavra de Deus disse que nós deveríamos fazer? Mãe, como é que a gente pode julgar a vida dos outros? Como é que a gente pode sentar numa cadeira e dizer, nós somos melhores do que as pessoas? Essa igreja é uma igreja que faz essa aparência, faz essa apologia de serem os melhores, mas perder a sua conexão com Deus, porque eles estão falando uma verdade, mas eles não estão vivendo essa verdade. Você estar aqui na igreja, você ouvir essa palavra, não muda nada na sua vida se você não praticá-la todos os dias. Eu tenho certeza que se eu perguntar o que eu preguei para vocês mês passado, talvez você não lembre. Alguém lembra aí o que eu preguei mês passado? Alguns lembram. Ou talvez assim, deixa eu buscar aqui na internet. Já está aberta mesmo aqui no... Aqui, foi essa aqui, apóstolo, eu sei. Santo Google. Está sabendo? Aí você fala assim, poxa vida, eu nem lembrei. A palavra que o pastor pregou, será que está valendo a pena? Deixa eu fazer uma pergunta. O que você comeu na segunda-feira passada? Você lembra que você comeu? Segunda? Arroz com feijão. Mas vai dizer, eu comi arroz com feijão porque eu como arroz com feijão segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Você lembra que você comeu mês passado, no domingo? Macarrão, porque todo domingo eu como macarrão. É isso? Não, a gente não lembra. Mas o seu corpo lembra. Sabe o que lembra? Ele só está de pé porque ele se alimentou um dia. Talvez você possa não se lembrar de todas as palavras que você recebeu na igreja, mas naquele momento que você recebeu, o teu espírito sentiu e foi fortalecido para você estar aqui hoje, senão você não estaria. Tem gente que fala assim, nem vou, nem guardei. O seu espírito tem sido tocado pela palavra de Deus. Essa madrugada, no meio da madrugada, eu dormi meditando nessa palavra, o Espírito Santo ministra ao meu coração. O meu desejo não é que meu povo morra. O meu desejo é que meu povo ressuscite. O desejo de Deus para você e para mim hoje não é que a gente morra. É que a gente saia dessa situação de apatia espiritual que está a caminho da morte. O moribundo, ele não morreu. Ele está a caminho da morte. Foi assim a história de Jairo com a sua filha. Ele vai até Jesus e fala, Jesus, mestre, eu preciso da sua ajuda, me ajuda. O que você quer, Jairo? Principal da sinagoga. Eu queria que o senhor fosse lá na minha casa, porque a minha filha está horrivelmente enferma. Diz a palavra que Jesus fala assim, é para já, vamos agora. Jairo pega Jesus ali e fala, então vamos embora. Quem precisa de milagre, ele precisa de milagre urgente, sim ou não? Jesus pode demorar? Não, demora não, vai agora. No meio do caminho, Jesusinho, quando eu leio essa história, eu tenho ela como verídica para mim e eu creio nela, amém? Eu me coloco no lugar do Jairo. Se Jesus parasse, deixa eu tomar um cafezinho aqui, eu já vou, irmão. Eu ia catar Jesus e falar assim, vem cá, você vai agora, depois eu passo um café e pago o café para você na Paris. Mas você vai para minha casa agora resolver meu problema. Aí o pessoal tudo doido para ver o que Jesus ia fazer. Aquela multidão indo atrás de Jesus para ver o milagre que ia acontecer, que Jesus ia fazer alguma coisa na vida daquele cara. Alguém atrapalha aquela caminhada. Aquela mulher que não tem nome, mas era conhecida como fluxo de sangue, a mulher do fluxo de sangue. Lembra da história? Jairo desesperado, se coloca nessa situação. Jairo desesperado porque a filha dele não morreu, a filha dele está doente. Diga assim, a filha de Jairo não morreu. Imagina uma situação dessa, então há esperança, não morreu. Jesus indo lá, a mulher para Jesus, porque ela toca em Jesus, e aí Jesus para o negócio e fala assim, gente, e você desesperado ali do lado. Gente, alguém me tocou. O Jairo deve ter ficado bravo. Que alguém te tocou, não foi Jairo que falou, foi dos discípulos, mas Jairo falou assim, mano, Jesus pirou, porque todo mundo toca ele. Mas um dos discípulos disse, Senhor, todo mundo te tocou. Todo mundo está te tocando aqui. Ele falou assim, não, alguém me tocou de uma maneira diferente, porque saiu de mim o quê?
virtude. Nem todo mundo que toca Jesus de maneira de fé, de maneira que saia dele uma virtude que cure a vida daquela pessoa. Mas aquela mulher se revela, fui eu tinha um fluxo de sangue, e por eu ter tocado as suas vestes, a orla do seu manto, eu fui curada da minha enfermidade. E o Jairo desesperado para ir embora, e ali, mas tá bom, vamos Jesus. Quando ele tá, vamos Jesus, chega alguém no meio do caminho e fala, Jairo, não adianta mais. Não adianta mais levar Jesus, porque a sua filha já não está mais doente. Agora ela morreu. Aí Jesus vira para ele, porque Jesus ouviu, ele está prestando atenção em tudo. Ele olha para Jairo e fala assim, Jairo, eu disse que eu vou, calma. A menina só dorme. Mas a menina havia morrido. Quando chega lá, tinha aquele costume, eu falo que são cenas que eu gostaria de estar, pastor Vitor. Está ali junto com aquele pessoal. Quando chega lá, Jesus encontra a menina já preparada para o enterro, tem as carpideiras ali, e as carpideiras são aquelas que ficam chorando. Contratada, a gente deve ser a coisa mais triste, contratar gente para chorar no seu velório. Que sentimento essa pessoa tem por você? As carpideiras já estão tudo lá, ninguém conhece a criança, mas estão todas chorando, ai, ela morreu, ai, todo mundo. Aí Jesus chega e fala assim, chega, pode dispensar as carpideiras, pode guardar o cafezinho, que a menina não morreu. Porque tem essas coisas, não tem no velório, não tem um cafezinho? Tem um cafezinho, o pessoal estava chorando, todo mundo triste. Jesus chama alguns dos seus discípulos, chama os pais da menina. Menina, vem. Pegou e falou para os pais, está aqui. É isso que Jesus está dizendo para essa igreja. Você não morreu ainda, mas você está a caminho da morte. Mas se Jesus chegar na sua vida, Ele vai te dar vida, ainda que você estiver a caminho da morte. Se você der ouvido para a palavra de Deus, apóstolo, mas o que é estar nessa morte? É quando você ouve uma palavra e não pratica, é quando você sabe da verdade e não a vive, quando você vira um religioso que bate cartão na igreja, mas não é um verdadeiro adorador, quando você toca, mas não adora, quando você ouve, mas não entra no seu coração, quando você ensina, mas você não pratica, quando você sabe da verdade e vive a mentira. É você estar morto. Vamos ali no cemitério do Tremembé. Visitar quem? Só se for o coveiro. Porque ele está vivo lá. Aí você vai nas casinhas, porque ali são as casinhas, né? Os mausoléus, você olha e fala assim, nossa, tem bonito, tem um anjinho assim. Ó. Aí tem outro assim. Aí o pastor Vitor também foi nessa época, né, pastor? A gente é da região aqui. Vamos lavar túmulo no dia de finados. Vender vela. Não ganha dinheiro, pastor? Chegava lá com as canelinhas secas, com um baldinho na mão. Falava assim, moço, quer que eu lave o túmulo para você? Aí lavava o túmulo. Parava ali na Maria Amália, ali na esquina, com as velas. Senhor, tá, não sei o quê, vai tomar conta de carro. Sim ou não? Né, pastor? E ganhar uma quirela para empinar a pipa depois, arrumar bicicleta, fazer alguma coisa assim. Mas a gente não via o morto. Ficava bonita a casinha do morto, mas lá dentro tinha morte. Por mais belo que estava fora, dentro estava morto. Sonhos mortos. A morte, na morte você não tem sonhos, você não tem ações, você não tem nada. Ou seja, quando Jesus está dizendo para aquelas pessoas que estão perto dele, no momento que ele está andando ali na Judéia, passando pela Galileia, passando pelo templo, passando em Jerusalém, ele está dizendo para as pessoas, vocês estão que nem esses sepulcros por fora, vocês estão vestindo boas roupas, vocês estão sendo honrados pelas pessoas nas praças, eles são os pastores da época, estão batendo palma para eles, e Jesus diz assim, vocês estão mortos, porque por fora vocês têm honra, as pessoas aplaudem vocês, mas vocês não têm vida de Deus em vocês. Infelizmente Jesus está dizendo isso para essa igreja, e ele está dizendo, mas há uma esperança, não é todo mundo que morreu.
Tem gente que está entrando em via de morte, mas eu te digo uma coisa: não tem achado as tuas obras íntegras diante do Pai, na presença do meu Deus, mas lembra-te do que você recebeu, do que você ouviu, guarda e arrepende-te. Ele está dizendo o quê? Você ouviu a palavra, você sabe o que você tem que fazer, e você não está fazendo, então traz à memória aquilo que Deus mandou você fazer, aquilo que Deus falou que você deveria agir, como deveria ser a sua vida, traz à memória e arrepende-te, não importa o que seja. Hoje, diante da palavra de Deus, eu e você precisamos olhar para ela, olhar os nossos pecados e dizer: Senhor, eu abandono aquilo que me separa de Ti. Por quê, Senhor? Porque eu quero ter uma vida contigo. Lembrar, se arrepender é abandonar, é dizer: eu não tenho mais pacto com isso. Apóstolo, mas foram coisas terríveis, que a gente caiu, foi lá no buraco, foi lá no poço, olha, já destruiu tudo, não há mais esperança. Talvez você esteja na mesma notícia de Jairo. Há esperança sim, é só você se arrepender dos seus pecados, porque Ele tem poder de perdoar os teus pecados e te dar uma nova história. O grande problema para nós é que às vezes nós queremos ter a aparência, viver só de aparência. Quem tem uma vida que só se preocupa com a aparência, cai na queda de Saul. É uma pessoa que se preocupa em ser honrado pelas pessoas, mas não é honrado por Deus, porque quebrou a sua aliança com Deus. Não quebre a sua aliança com Deus. É o lugar que você precisa prestar atenção, a sua aliança com Deus. Não é você ir na igreja, não é você andar com a Bíblia debaixo do braço, é o seu relacionamento com Deus, senão você está morto. Quem está entendendo, diga misericórdia. Aí ele diz: porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. É interessante que Jesus, ele não vem como ladrão para a igreja que está esperando ele. Aquela parábola das virgens prudentes e das virgens nécias, as prudentes, elas estavam com óleo sobressalente. Elas eram virgens, elas eram puras, e elas estavam aguardando a vinda do noivo. Amém? Já as outras 5 nécias não guardaram o azeite sobressalente. Ou seja, elas não tinham expectativa como as outras tinham. É interessante olhar para cá e ver Jesus falando para ela: eu virei como um ladrão para você. E eles entendem porque nessa cidade, ela é uma cidade que acha que é intransponível. Ela por estar num lugar muito pedregoso, de difícil acesso, ela entende, ninguém vai conseguir vir e invadir essa cidade. Mas os lídios, um povo lídio, invade essa cidade porque viu um soldado descendo da colina e passando por uma brecha dos muros. O que aconteceu? Eles pegaram e invadiram como um ladrão e saquearam a cidade. Por isso eles entenderam isso. Como é que acontece isso? Olhando para a palavra de Deus. Não é uma igreja que busca a santidade que Jesus volta para ela como ladrão. Volta para pessoas que acham que não vai acontecer nada. Tá tudo certo. Posso viver do jeito que quiser, posso fazer o que eu quiser. Tá vendo? Eu fiz aquilo, não aconteceu nada, fiz aquilo, não aconteceu nada. Meu irmão, aproveita, arrepende-te enquanto há tempo, porque se Jesus voltar para você como um ladrão, irmão, não há salvação. Apóstolo, mas como que Jesus volta para nós? Então, todo mundo está falando que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Minha avó morreu dizendo que Jesus vai voltar, eu não vi ele ainda. Meu irmão, presta atenção numa coisa, para deixar claro para você. E não é para deixar você com medo, é para deixar claro, você consciente. Jesus, ele volta para você no momento que você morre. Mas é a grande volta de Jesus? Não. Mas como a Bíblia diz que nós receberemos por meio daquilo que nós tivermos feito, por meio do corpo, significa que se você morreu, o que você vai poder fazer? Nada. Até o dia da sua morte, ou você morre salvo, ou você morre condenado. Porque depois disso você não pode fazer mais nada. E se você morrer amanhã? E se você morrer hoje? Eu estava lembrando, mãe, de um amigo, eu estava conversando com o Rafa lá em casa, a gente falando sobre situações de moto.
E eu lembrei do meu amigo da adolescência, o Alexandre. E a gente faz aniversário no mesmo mês, né, mãe? Eu não me lembro, o Digo faz no dia 3? Meu irmão faz no dia 3, ele fazia no dia 6 ou 7, alguma coisa assim. E depois no dia 12. Então a gente tinha amizade na escola. E o pai dele deu um presente para ele. Ele já andava na época aquela Vespa, e a gente andava junto, aquela Vespinha. A gente andava. E aí, perto dele fazer 18 anos, o pai dele deu uma TDM para ele. Todo feliz da vida. Por isso que eu te entendo, viu, Carlos? E ele ficou muito feliz. E ele pensava que ia viver muito tempo com aquela TDM. Naquela mesma semana, do mês de setembro, ele foi comemorar com a moto dele, sem capacete, em Santana, caiu, bateu a cabeça e morreu. Aí você fala, puxa vida. Pensando que o pai ficou um caco. Naquele momento, pô, a culpa não foi do pai. Eu não acredito nisso. A culpa foi do pai. A responsabilidade foi do Alexandre de não ter estado de capacete e vai empinar moto sem capacete. É mais arriscado ainda. Mas ele tinha muitos sonhos, ele tinha muitos planos. O pai dele queria mudar para Alphaville na época, eles moravam aqui no Guapira. Queria viver tanta coisa, ele tinha tantos projetos, a gente estudava junto. E a vida dele foi impedida ali. O que ele podia fazer? Mais nada. Quantas vezes a gente está tão ciente, dono da nossa vida, acha que a gente está aqui nesse culto. Eu tenho desejo de pregar na terça-feira, irmão. E hoje eu quero ver se à tarde dá uma descansada, a gente ainda vai dar banho no cachorro ainda, né, mãe? Ela está lá esperando. Esse é meu projeto. Eu não sei o que pode acontecer. Eu não sei se terça eu estou aqui. Credo, apóstolo. Não sei. Eu não sou dono da vida. Eu quero estar para pregar a palavra de Deus. Eu tenho visita para fazer na segunda-feira à noite. Eu vou ter que vir aqui para a gente arrumar o alarme da igreja. Vou ter que fazer um monte de coisa. Eu estou com a minha agenda cheiona. Eu estou cheio de projetos. Eu estou cheio de sonhos. Eu estou cheio de coisas. Mas a gente projeta, mas nós não somos donos da vida. Quantas coisas a gente projeta e quer as coisas, mas nós não temos controle. Às vezes nós olhamos para a palavra de Deus e falamos, Senhor, eu vou viver isso, vou viver aquilo, e a gente se lembra da passagem que Jesus diz que um homem, ele trabalhou, ele foi muito bem sucedido nos bens dele, ele viu prosperar a casa dele, a colheita dele foi maravilhosa, abundante, e aí ele pensou com ele, eu preciso ter paz, eu preciso ter segurança na minha vida, assim como a gente também pensa. Quem quer segurança na vida? Quem quer ir? Isso é pecado? De maneira alguma. Você acorda cedo, você trabalha, você economiza, você guarda, e quando você ganha o dinheiro, você conseguiu guardar, que é coisa difícil, principalmente quem vai bastante no mercado, tem uma família, é difícil guardar dinheiro, não é? Tá caro o negócio. Mas conseguiu guardar de pouquinho em pouquinho, porque você quer fazer o seu pé de meia lá para o futuro. Você acorda cedo, você trabalha até tarde, você não tem tempo nem para vir na igreja. E ok, o apóstolo diz, e ele sempre vai dizer, eu entendo, você não tem tempo para estar na igreja, você não tem tempo para estudar a palavra de Deus, você não tem tempo para trabalhar na igreja, você não tem tempo nem para o culto, você não tem tempo para estudar, você não tem tempo para orar, por quê? Você é uma pessoa super ocupada, afinal de contas você quer ser uma pessoa bem-sucedida. Aí você conseguiu. Aí você diz, aleluia, Deus está comigo, eu sou um cara bem-sucedido, mas eu fui tão bem-sucedido, Deus me abençoa tanto, que agora eu vou destruir esse celeiro aqui e vou construir um maior. Eu vou trabalhar, não tenho tempo para a igreja. Deus sabe todas as coisas. O dia que eu tiver paz, estiver tranquilo, aí eu tenho tempo para Deus. O dia que eu puder resolver isso, pagar aquela dívida, aí eu tenho tempo para Deus. Aí de repente vem Deus e fala, vem! E você não tem como dizer, não vou. Com Deus é mais ou menos aquela história da morte que veio pegar um rapaz. E aí o rapaz, é só ilustração, tá? Não é uma doutrina espírita, não. Aí o rapaz disse assim, mas agora que a minha vida está ficando legal, você vai me levar embora, deixa eu ficar um pouquinho aqui mais. Aí a morte fala assim, tá bom, fica aí mais um pouquinho,
desfruta um pouquinho do que você ganhou, veja seus filhos crescer, e tal dia, marcou a data, eu venho te pegar. E aí chegou a determinada data, depois de anos, o cara está lá, e a data da morte vim pegar ele. Tinha um campo de futebol em frente à casa dele, e ele falou, vou enganar a morte. Rapou a cabeça, e se misturou num monte de gente jogando bola lá. E de lá ele viu a morte chegando na casa dele, batendo na porta. E bateu na porta, e bateu na porta, e ninguém saiu. E ele de lá dava risada e falava assim, enganei a morte. Aí a morte falou, não posso voltar de mãos vazias. Para onde ela olhou? Para o campo de futebol. Quem se destacava na multidão? O careca. Ela disse, eu vou levar aquele careca embora. E a morte levou o careca embora. Ele não enganou a morte. Você não engana a morte, irmão. Você não tem como fugir. A morte, ela vem como um ladrão para nós. Está dando para entender? Jesus está dizendo para essa igreja, está dizendo para mim e para você, arrepende-te enquanto é tempo, porque eu voltarei para você. E você vai receber segundo aquilo que você tiver feito por meio do corpo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está dizendo o seguinte: vestes brancas significa pureza, significa incontaminação. Apocalipse diz que João, em sua visão, ele viu uma grande multidão, pessoas vestidas de vestes brancas. E ele pergunta, quem são essas pessoas que estão de vestes brancas? São aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito da salvação. E eles andarão na presença de Deus com essas vestes brancas. Sabe o que significa isso? Não importa a sua condição até hoje, existe vestes brancas para você, se você se arrepender dos seus pecados, meu irmão. E eu não vou nem trabalhar quais são os pecados, só de você não olhar para você e ver que você já não valoriza mais as coisas de Deus, como esse homem da parábola que Jesus contou. Louco, esta noite te pedirão a tua alma e você não tem nada para apresentar a Deus. Aqui Jesus disse que quem mudar a sua vida, deixar esse estágio de morte espiritual e viver as verdades que ele deixou para as pessoas, se vestirem de vestes brancas, incontamináveis, andarão na presença de Deus. E diz a palavra que ele vai consultar o livro e falar: opa, oi filho, seja bem-vindo, entra na alegria do teu pai. Entra, filhão, as portas estão abertas, porque este nome estará escrito no livro da vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essa mensagem, como nós vemos nas 7 cartas, contém uma coisa muito importante. Não merecemos. Se você não ouviu, irmão, olha, ouça a ministração de terça-feira. Gente, olha, não esquece do pregador, que o pregador não é bom não, mas a palavra que saiu da boca dele é boa até para ele. Ouça a pregação de terça-feira. Eu e você não somos dignos. É a graça de Deus que te perdoa dos teus pecados. Eu queria convidar hoje, quero convidar você hoje a marcar a sua vida. É importante você trabalhar, com certeza. É importante você administrar a sua vida financeira, é importante você pagar suas dívidas, é importante você guardar dinheiro, é importante você passear, é importante você estar com sua família, é importante, tudo isso é importante, é importante. E nada disso Deus está dizendo que é pecado. Mas é muito importante você cuidar da tua vida espiritual. A gente não se preocupa em cuidar da vida física, sim ou não? Não é bom? Sim ou não?
Você que não está cuidando, convido você a sentir a crocância, né, mestre? Sentir a crocância no jiu-jitsu. Quarta-feira vem com nós aqui, né, Otto? Vem para cá. Ah, apóstolo, mas a gente não tem aqui o kimono. A gente faz no-gi, é isso, né? No-gi, ou seja, sem kimono. A gente dá um jeito, mas apanha do mesmo jeito. Não, a gente luta do mesmo jeito. A gente dá um jeito. Vem com kimono, sem kimono. E vem aqui, crocância. Você sentir crack, crack. Você não vai aguentar fazer os seus polichinelos. Você vai assim, morto. Mas depois você acostuma e é gostoso, é bom. Aí você fica mais legal. Vai cuidar da sua saúde, é muito importante. Cuidar da sua alimentação é muito importante. Tira os hot dog da sua vida. Já foi ontem, né? Mousse de maracujá, sorvete, sanduíche, arranca todas essas coisas, refrigerante, tira tudo. Ok, isso é bom para a sua saúde. Vai para a academia, é bom para a sua saúde. Aí eu vou no médico fazer os meus exames. Bom, muito bom. E quando ele fizer, te der o diagnóstico, compra. Compra. Eu tenho os meus exames para voltar na nutricionista, mas eu acho que ela não é muito convertida, não. Vou orar mais por ela. Que negócio é esse? Meia colher de arroz. Que isso? Não dá. Nem minha netinha está com meia colher de arroz. Aí, Larinha come mais que ferrugem, né, mãe? Não dá. Mas ela detectou alguma coisa. Os exames de sangue saíram. Sei lá. Se vai me cortar alguma gordura aí. Eu acho que eu estou bem, mas os exames dirão. E quando eu descobrir, eu vou decidir. Ou abrevio o meu tempo de vida, ou cuido mais da minha saúde para mim ter um tempo a mais. Eu quero ter um tempo a mais. Então a gente precisa cuidar. Vir na igreja, ouvir essa palavra, é da mesma maneira. Estamos diagnosticados pelo Dr. Jesus. Quem está entendendo a palavra? Não é para avaliar o outro, é para avaliar você mesmo dentro da palavra. Aí você tem uma chance. Os exames saíram. Você está tendo uma vida na carne. Vai dar ruim no final. Gálatas capítulo 5. Ela vai fazer um diagnóstico para nós. Abre aí comigo rapidinho para a gente fechar. Saiu os exames. Diga assim: saiu os exames. Vamos ler? É o único exame que eu leio e entendo. Os meus eu não abri, não. Eu não sei, eu acho que ainda tem pedra no rim. Então, um tempo atrás eu coloquei umas 2 aí para fora. Eu tô achando que vai dar umas gordurinhas aí. Vocês acham? Não fala. Só perguntei para perguntar, não responda. Diga assim: saiu o diagnóstico. Gálatas capítulo número 5, versículo de número 16. Quem achou, diga um glória a Deus. Vamos ler de pé? Saiu no scanner. É o barulho do scanner, velho. Tá com... Abre aí o exame. Eu vou te ensinar a ler o exame. Triglicérides, eu não sei nada disso, irmão. Tá lá. Eu estou sabendo mais dos meus cachorrinhos do que os meus. Mas quando abrir, a mãe vai falar assim: olha, o nível de gordura é esse, o seu está aquele. Você precisa mais disso, precisa mais daquilo. Vamos abrir o nosso aqui, está dizendo. Vamos ver. Eu não sei o que saiu no seu. Eu sei o que sai no meu. Amém? Diga para a pessoa do seu lado: fala, tira os olhos do meu exame. Fala para ela assim: você não é médico?
Fala para a pessoa, tira o zóio do meu exame. Você não é médico, zoiudo. Não é? Deixa ninguém ser médico na sua vida não, nem eu. Médico é Deus. E o médico vai ler para você. Aí você vai ouvindo a voz do médico falando com você. Ele faz assim com óculos assim, ó. Você tá lá, você chega todo feliz da vida, fez o exame de sangue. E aí, doutor, tá bonitinho? Aí ele faz assim, ó. Ele vira uma folha. Aí seu coração, se você não estava ruim, agora você vai ficar ruim. Seu coração vai vir na boca. Eu me lembro de uma vez, rapidamente, só para descontrair, eu fiz um exame quando estava na empresa, e aí eu fiz exame de sangue e tudo mais e tal. Aí eu falei, e aí, doutor? Ele fez assim, eu falei, como que tá ele? Eu falei, meu Senhor, eu queria viver, Senhor. Ele falou, eu tenho que ser sincero para você, né? Eu falei, me mata. Eu falei, tá tudo bem. Suava frio, irmão. Sua frio aí. Jesus está falando comigo. Jesus está falando com você. Amém? Doutor Jesus disse. No caso foi Paulo que escreveu, né? Mas vamos trazer as palavras de Cristo. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Primeiro diagnóstico. Você está andando influenciado pelo Espírito ou pela carne? Lógico. A pergunta do médico foi, você está se cuidando? Lógico que eu estou. Aí ele pergunta, você está se cuidando sendo guiado pelo Espírito Santo ou está sendo guiado pela carne? Aí eu pergunto para você, se eu sentar com você e falar assim, e aí, Fátima, está sendo guiada pelo Espírito Santo? Eu falo assim, lógico, apóstolo, no louvor. Se o pastor Vitor perguntar, e aí, apóstolo, está sendo guiado pelo Espírito Santo? Lógico, sou apóstolo, sou pastor de Deus aqui, sou servo de Deus. Responderíamos assim ou não? Quem responderia para o apóstolo? Ou como que o apóstolo responderia para alguém? Fala assim, estou andando na carne, irmão. Quebraria a igreja, sim ou não? Se o apóstolo anda na carne, quem somos nós? Não é assim que o pessoal pensa? Se o cara é pastor, está nessa situação, imagine eu. Esqueceu que eu sou ser humano também? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí a gente já faz a primeira resposta. Eu sou um cara espiritual. Diga assim, eu conheço as suas obras. Eu tenho os 7 Espíritos de Deus. Disse Jesus. O que tem escondido na tua vida que Jesus não vê? O zóio de fogo, irmão, atravessa tudo, ele vê tudo. Diga para a pessoa do seu lado assim, diga assim, Jesus está de olho no Senhor. Olha lá. Você disse que você está andando no Espírito? Não, estou andando na carne. Assume para Cristo aonde você tem andado, no Espírito ou na carne. Não precisa dizer para o irmão não, é você e Deus. Versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis condenados debaixo da lei. Mas como que eu sei se eu estou andando no Espírito ou estou andando na carne? Ora, as obras de quem anda cumprindo a vontade da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias ou coisas parecidas com isso aqui, como já outrora vos preveni, o médico já disse, cuidado, eu falei para você não praticar essas coisas, que não herdarão o reino de Deus
os que tais coisas praticam. Quem está entendendo, diga misericórdia. Está aqui, irmão, está escrito, ok? Aí eu não sei se seu coração foi na boca, bateu, parou, não sei. Mas se parou, a ressurreição para você. Ele diz: mas se vocês estão andando no Espírito, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Eu não sou o dono do céu. Você pode cumprir a escala. Eu vou bater palma para você. Você pode vir na igreja, eu vou bater palma para você, vou te abraçar. De tanta alegria de você estar aqui. Você pode fazer o que você quiser, está tudo certo aos meus olhos. Você pode justificar o que você quiser para mim, mas eu não sou o dono do céu. Você pode desejar ir para outra igreja, pode desejar nunca mais ouvir a palavra aqui nesta igreja, pode procurar um lugar que você fique confortável, e uma igreja que você goste, uma igreja que você se sinta à la vontade. Mas o céu não é de outra igreja, não é da Efrata, não é meu, não é de nenhum outro pastor. O céu é de Deus, e essa palavra é de Deus. Queria chamar o ministério de louvor aqui. Eu quero que você ore nesse momento e você fale com Deus. Hoje você pode assumir uma postura na tua vida. E nós sempre adoramos esse louvor dizendo: ressuscita uma terra morta para sonhos, para projetos. Mas talvez na sua vida espiritual é um vale de ossos secos. Porque essa é a visão do profeta Ezequiel, um povo que não tinha esperança. Mas a palavra foi liberada. O profeta disse o que Deus mandou: vale de ossos secos, cada osso vá ao seu osso, e cada osso se juntou ao seu osso. E diz a palavra que o profeta viu aquele vale de mortos, um monte de soldados, corpos de pé, revestidos, os ossos todos nos seus devidos lugares. E aí o profeta ainda disse que o Espírito esteja sobre eles. Quando ele olhou, aquele monte de cadáver se tornou um monte de gente viva. Eu quero, em nome de Jesus, convidar você a fechar os teus olhos neste momento, para que as coisas não te distraiam. Eu quero pedir que o Espírito Santo venha trazer toda essa realidade no teu coração, no meu coração, porque eu também preciso avaliar a minha vida diante do médico Jesus. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida a ressurreição em nome de Jesus Cristo. Ele vai te dar força para você sair deste buraco, dessa vida que não agrada a Ele. É a carne que grita, é a carne que fala, é a carne que quer, mas o Espírito de Deus te fortalecerá para você vencer as suas paixões, para você vencer as suas fraquezas, porque o Espírito Santo vai te encher nesta manhã. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está neste lugar, e eu quero pedir que o Espírito Santo venha soprar sobre a tua vida. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei se é a prostituição, não sei se é a mentira, não sei se é a ira, não sei se é o ódio, eu não sei o que você tem vivido, mas a palavra de Deus diz que há cura para a sua e para a minha vida. É só darmos ouvidos para a palavra de Deus. Avalia a tua vida pela palavra e arrepende-te, volta, para que você receba novas vestes para andar na presença de Deus.
Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas. Eu quero te pedir, Senhor, vem sobre nós. A tua palavra veio e denunciou, e veio e mostrou que nós precisamos nos arrepender, Senhor. Eu quero, Senhor meu Deus, te pedir, fortalece a cada um de nós para que possamos vencer todas as nossas paixões, Senhor. Nos enche, transborda do teu Espírito Santo. Vem fluir a tua santidade em nós. Perdoa-nos, Senhor meu Deus, dos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, Senhor. Em nome de Jesus, que nós venhamos mudar as nossas ações, venhamos mudar a nossa maneira de viver, e viver uma maneira santa, que glorifica o teu santo nome, Senhor. Ressuscita a tua igreja, ressuscita-nos, Senhor meu Deus, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Ninguém vai no médico e tem um diagnóstico de que está ruim e sai sem uma receita, não é? Eu tenho a receita para você também. Quem quer a receita? E o pior, o bom, não é o pior. É que para pecador é pior, mas para quem quer ser salvo é o melhor. Irmão, tem receita que a gente pergunta para o médico assim, ó: tem o mais barato? Não. Sim ou não? Tem uns remédios caros, não tem, gente? Você fala: doutor, não tem um genérico? Tem um genérico que é mais barato, né? Que tem uns negócios, tem uns remédios de 500 reais, 800 reais. Tem outros que você nem acha que tem que importar, não é? Às vezes a gente quer um canabidiol, né? Que a extrato da maconha vem importado, mais de R$2.000. Aí você fala: nossa, a pessoa R$2.000 de remédio todo mês. Não, mas é um só. Tem mais um montão. Quando você vê a lista, você fala assim, ó, imagine duas folhas de receita para você. É uma receita cara ou não é? E se te der 66 livros de receita, você cai duro, irmão. Você cai duro. Mas eu vou te dar 66 livros de receita. Amém? Tó, leva embora. Tá aqui. Não vou te dar essa e nem vou dar nenhuma das minhas para você, que eu tenho mais um montão. Essa é minha. Você pega a tua receita e vai embora para tua casa. E aí você decide. É decisão. Ou você pratica o que a Bíblia diz, e Jesus te perdoa dos seus pecados e te leva para morar no céu. Ou você pode jogar a receita fora e falar assim: esse médico é doido, eu não tenho condições de ter essa receita nas minhas mãos, eu não tenho grana para isso. E outra coisa, eu acho que esse médico estudou, diz que é quem é, mas não sabe de nada. É só comer abobrinha e chuchu, acabou, vai regular o sangue. Fazer que nem um médico que tinha lá no SBT, tinha um médico interno lá: eu estou gripado, você tem que tomar mais suco de laranja, comer cenoura. Tá bom. Doutor, eu estou com dor de cabeça. Ó, toma mais suco de laranja, come cenoura, come mais verdura. Doutor, ó, eu estou com dor na minha perna. Toma suco de laranja, come mais cenoura, banana. Ô doutor, tudo para ele é isso daí. Coisa simples, não adianta. Esse daí você vai gostar, né? Fácil. Difícil é aquele que diz: você vai perder tua perna. É que nem a diabetes, uma doença silenciosa. Quando vai ver, você está cego. Quando vai ver, você está sem a perna. Aí você fala: meu Deus. Quando você vai ver, você está cego, é meio ruim, né? Você vai ver quando você estiver cego. Só milagre, né, Kátia? Aí não dá, né? Você vai ver quando você estiver cego. Mas é uma maneira de dizer. Verdade, gente. Quem vos prega não é alguém perfeito. É alguém que precisa avaliar a vida todos os dias. Agora eu falo para você, é nessas horas que eu pergunto: Deus, por que que o Senhor me escolheu se eu não sou perfeito? Aí Jesus só responde o que respondeu para Paulo: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso, diga ao fraco: sou forte. Estende as suas mãos, reflete nessa palavra. Resumi um montão,
Mas eu tenho certeza que você saiu daqui entendendo bem o que a palavra de Deus diz para a igreja de Sardes. Sardes, desperta, Sardes. Ainda dá tempo de você lavar as suas vestes e andar comigo com vestes